os bens do rico são sua cidade forte, e a pobreza do pobre a sua ruína, nos diz o livro de Provérbios, Provérbios 10, 15. A questão da pobreza e da riqueza sempre apareceu em toda a Escritura, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas. E a pobreza, de modo geral, é sempre retratada, quase sempre, como uma injustiça, como resultado da iniquidade, como resultado de pessoas que estavam sendo exploradas. Também vai aparecer em alguns momentos a pobreza como resultado da loucura, da inconsequência e da preguiça, né? O provérbio também vai tratar muito a pobreza como resultado da preguiça. Mas, de modo geral, é resultado, sim, da injustiça. No Novo Testamento, Jesus tem que lidar várias vezes com as questões da riqueza e da pobreza. E muitas vezes essa riqueza estava nas mãos dos religiosos, sim, dos fariseus, dos sacerdotes, dos chefes da sinagoga. A riqueza também estava nas mãos de quem trabalhava para o rei, quem estava no governo. Eu quero destacar uma parte do Evangelho de Lucas que diz sobre o jovem rico. Aquele jovem que era um jovem religioso e perseverava na sua religião e nas principais doutrinas. Mas Jesus faz um desafio para ele de se tornar alguém melhor. Jesus faz um desafio não para que ele se mantenha como religioso, mas que ele se transforme em valores, em entendimento. Jesus fala para ele, olha, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, me segue e você será perfeito. Jesus está falando de uma perfeição, de uma integridade, de uma totalidade. Aquele jovem se entristeceu, foi embora, aquilo causou um rebuliço entre os discípulos, falando quem pode então seguir a Jesus, que chamado pesado é esse? E Jesus fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Pedro se levanta e diz o seguinte, Senhor, nós já deixamos tudo pelo Senhor, abandonamos tudo que nós tínhamos. Então Jesus apresenta a economia de Deus. Jesus apresenta a forma de Deus recompensar e lidar com essas decisões da vida. Jesus fala, olha, não tenha quem tenha deixado, Pedro. Vocês deixaram família, deixaram trabalho, deixaram suas casas, mas eu quero que vocês saibam, vocês deixaram porque sabiam que encontraram em mim maior riqueza. Em mim vocês encontraram a vida abundante. Em mim vocês encontraram a vida eterna. E eu tenho mais, vocês sentarão comigo na minha mesa de governo, na minha mesa de decisões, e vocês serão recompensados muitas vezes mais. Então vocês estão comigo porque creem que a vida de vocês terá uma recompensa maior. Depois disso, Jesus ainda dá uma outra lição para eles sobre a questão de valores, sobre a questão de apego. Jesus fala de um homem que tinha uma vinha e pela manhã contratou alguns trabalhadores para ir para o campo para trabalhar, mas um pouco mais próximo ao horário de almoço contratou outros, no horário de almoço contratou mais alguns, até próximo a 1 hora de acabar a jornada de serviço, Jesus fala que esse homem contratou pessoas para o trabalho. E no final do dia ele decidiu pagar todos igualmente. Os primeiros trabalhadores ficaram revoltados, afinal, a meritocracia é isso, né? Quem trabalha mais tempo recebe mais. Só que o reino de Deus não é meritocrático, ele é um reino de gratidão, é um reino de favor imerecido, é um reino de milagre. Então aqueles homens que trabalharam durante todo o dia têm o seu valor. E o dono da vinha falou, olha, eu vou pagar o mesmo tanto para esses, porque eles também precisam, são pobres, são proletariados, são gente que precisa de comer e de beber. Mas aquilo causou muita indignação. Assim como causava em todo Israel quando uma prostituta, quando um samaritano se convertia, há sempre muita revolta dos meritocráticos nesse momento. Gente, eu quero encerrar pensando, e esse dono da vinha fala, não é lícito fazer com o que eu tenho o que eu quero? Eu não posso dar a minha dádiva a quem eu quiser? Nesses dias, o tema do mercado se tornou um tema sacrificial, um tema religioso. Os donos de negócios, os empresários dizem, olha, é preciso que os trabalhadores se sacrifiquem. O mercado diz, a economia diz, é preciso que reduza o salário dos trabalhadores. É preciso que alguns trabalhadores se exponham ao risco da contaminação. É preciso que os trabalhadores paguem por essa quarentena. Há uma exigência de sacrifício, ou seja, a pobreza do pobre continua sendo a sua ruína. E o rico continua na sua cidade forte.
Se os ricos de hoje, se os economistas de hoje se encontrassem com o Evangelho de Jesus, ele diria, olha, distribui disso que vocês já têm. Distribui da riqueza de vocês e garanta a comida dos pobres. Distribua daquilo que vocês já acumularam e vocês serão perfeitos. O convite ao sacrifício do pobre é um convite que sempre esteve inerente à vida do próprio pobre. A pobreza do pobre é a sua ruína. E nela, vocês que são pobres, nós que somos pobres, nós que somos pequenos e limitados, podemos continuar perseverando na oração. Como Salmo 44, desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre, porque esconde a sua face de nós, Senhor. Cabe ao pobre suplicar e crer e se entregar aos cuidados de Deus, que Ele proverá o pão de cada dia, milagrosamente. Mas aos ricos cabe uma decisão mais dura, a decisão de repartir aquilo que acumularam, muitas vezes de maneira iníqua, de maneira inadequada, e ainda que foi a boa mão do Senhor, e se tiver sido a boa mão do Senhor, é hora de, em gratidão, distribuir para aqueles que não têm, e não cobrar sacrifício daqueles que a própria vida é uma oferta cotidiana de enfrentamento às mazelas e às desigualdades. Oremos, pedimos ao Senhor o socorro e o favor, que os cristãos se unam em cuidado e solidariedade, e que possamos ousadamente dizer, se querem ser retos, não cobre apenas o sacrifício dos pobres, mas repartam daquilo que vocês têm. Bom dia para todos.